Então, meu povo, eu estava aqui zapeando no meu zapeando antigo, né? Enfim, eu estava aqui no meu YouTube e eu vi um vídeo novo do meu querido Márcio Rolinhas. Eu sou muito fã dele, eu acho ele uma pessoa bem sensata. E ele estava comentando sobre o Guilherme Gomes, que ele fez uma denúncia sobre banheirão. O velho antigo banheirão que as bichas fazem no banheiro, né? Eu acho que é no banheiro, né? Que é o banheirão e sobre o perigo de crianças entrarem lá. E eu tenho pontos que eu concordo e pontos que eu discordo. Eu queria trazer a minha visão, porque a minha visão é de uma pessoa não binária. Então, para mim, banheiro é sempre uma coisa muito complicada, porque eu não me sinto confortável no banheiro feminino, assim como eu não me sinto confortável em ir no banheiro masculino. Não existe nada que resolva o meu problema. Para as pessoas é tipo muito simples. Para mim não é. Para a maioria das pessoas trans que não tem passabilidade, pelo menos, ou até para as que têm, banheiro é uma coisa traumatizante de toda forma. Como, por exemplo, eu vou trabalhar e antes eu trabalhava num lugar que era muito assim, girava em torno da comunidade, um centro de pesquisa, então não tinha problema usar banheiro, até porque eu briguei para o banheiro não ter gêneros. Se só entra uma pessoa por cabine, não tem nenhum motivo de ter um banheiro masculino e feminino, vocês entendem? Tem nenhuma justificativa. Então o banheiro lá já era bem mais confortável para usar. Só que agora eu sou professor da universidade. E na universidade os banheiros são divididos por gênero e eu não me sinto confortável em entrar em nenhum, então eu passo 3 horas sem ir ao banheiro. E eu acho que esse assunto pega de uma certa forma nesse tema. Eu acho que o Rolim foi muito específico, falou muito bem em uma parte e não, assim, claro, é a vivência dele como homem gay ativa de outra. Então eu quero dar uma comentada sobre isso. Pessoal, antes de eu começar a programação de hoje e as atualizações, eu preciso vir aqui trazer um assunto. Ai, gente, eu vou colocar um pouquinho mais lento, porque eu gosto de assistir bem mais rápido. Na verdade, assistindo 2.0, mas talvez atrapalhe vocês, né? Então, vou deixar um pouquinho mais lento. Eu não vou reagir tudo, tá? Se vocês quiserem ver tudo, vão lá no canal dele. Eu vou reagir só até onde eu acho que eu posso Para acrescentar. vocês extremamente sério. E eu, como influenciador, eu me sinto no direito de usar minha visibilidade para alguns assuntos que são relevantes, assuntos que são sérios. Então, eu preciso usar minha visibilidade para dar voz a essas situações. É, Eu tenho milhões de seguidores aqui, metade são mulheres, mães, e eu tenho tem pais também que me acompanham aqui. E eu preciso falar sobre um assunto com vocês, sobre as crianças. E eu preciso que vocês prestem muito atenção nesse alerta. Você que é mãe, você que é pai, tomem muito cuidado com os filhos de vocês. Nos banheiros de shopping, seja qualquer shopping, shopping de classe média, classe baixa, todos os shoppings, banheiro de estação, banheiro de metrô, banheiro de rodoviário, todos os banheiros públicos, não deixe. É, eu já sou um pouquinho mais radical nisso. Eu acho que qualquer banheiro. É, não sei se é pela minha perspectiva como pessoa trans, qualquer banheiro para mim é um potencial risco. Qualquer banheiro. Seja para ser estuprado dentro de um banheiro masculino, seja para ser expulso e humilhado dentro de um banheiro feminino. Então, qualquer banheiro para mim já é um potencial risco. É um potencial risco. Tanto que, quando eu vou pro banheiro, eu sempre peço para alguém me acompanhar. Eu nunca na vida vou sozinho. Então, qualquer banheiro. Principalmente banheiros assim de rodoviária, banheiro de estação, gente. É horrível. É horrível. Deixem os seus filhos pequenos entrarem em banheiros sozinhos. Sempre procurem um lugar que vocês possam entrar para dar essa assistência a essas crianças nesses banheiros. Sabe por quê? Porque tá acontecendo o famoso banheirão e isso já acontece há muito tempo, só que as pessoas não falam sobre esse assunto. Gui, o que que é isso, banheirão? São diversos homens, muitos são gays, que ficam. É a gente. É, até um certo ponto, vamos lá. Acho que a maioria das pessoas entendem que isso acontece. Os homens se pegam dentro do banheiro. Agora, você colocar dentro da comunidade LGBT, especificamente nos homens gay, o banheirão é complicado. Porque gente gay que vive sua vida na paz é que é a gay doida, não sei, alguma fetichista que vai querer ficar se pegando dentro de banheiro, entendeu? Quando tem motel pra ir, tem casa de. Caso tem cine pornô pra vocês, você não precisa ir pra isso, entendeu? Tem lugares tão melhores e mais confortáveis. A maioria que faz isso, a namorada tá esperando na porta, tá, gente? É conservador e do lá. E pra gente que é transição, é um inferno, por quê? Você entra no banheiro masculino,
na cabeça deles você já tá entrando porque você quer dar pra eles. Você não quer mijar, você não quer cagar, você não quer nada. Você quer ficar com eles, entendeu? E você não só quer que você tenha a obrigação. Então, é um ponto que ele colocou porque realmente, pelo menos aqui em Manaus, já aconteceu casos de abuso. Tinham caras que eram carimbadores, bem direta a palavra, e que abusavam de menores em banheiros. Eles foram presos já faz tempo, isso faz 5, 6 anos. É nada assim, não é a mesma quantidade de pastores que são presos por abusos, mas houve caso no terminal de ônibus, aqui no primeiro terminal de ônibus, em que isso aconteceu. Ficam lá cometendo crimes, fazendo. Gente, eu não consigo nem falar pra vocês as nojeiras que acontecem nesses banheiros. Eu já passei por diversas situações dentro de banheiros de shopping. Eu já passei. E eu tenho um nojo, um horror. E é comum, né? Assim, pra quem usa app, eu uso app, sou bem rapariga mesmo. Depois que eu troquei a minha aparência, assim, eu sempre nunca me permiti fazer esse tipo de coisa, mas aparecem muitos convites, gente. Não vou ser puritana e dizer, nossa. Assim, gente, aprenda uma coisa: gay, travesti é igual à comunidade heterossexual normativa em geral. Todo mundo é safado no mesmo nível, tá? Do jeito que os héteros também fazem banheirão, não sei se vocês sabem também, se faz banheirão, as gays fazem, as sapatão fazem, é tipo, acontece, gente, pelo amor de Deus, não vão se iludir. A isso. Esse assunto é muito sério, muito, muito sério. Ele não pode ser tratado com uma chacota, bem como não pode ser tratado como se não fosse um assunto de política, um assunto de questões sociais, um assunto de saúde pública, bem como também não pode ser tratado sem contexto histórico, sem você analisar as camadas de desenvolvimento social e de como a sociedade enxerga as pessoas LGBTs sobre... O Márcio já falou sobre isso, sobre a história da comunidade, sobre essa questão desse lugar de pegação. Eu não tenho um local de fala porque quando eu fui me descobrir uma pessoa LGBT, eu já usava Grindr, gente. Então, assim, já era outra. Então, não vejo com nenhum bons olhos, tá? Pode ter a história que tiver. Assim, o tempo passou, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter consciência, né? Fazer que nem a nossa querida Leona Vingativa. A gente faz uma brincadeira, mas tem uma consciência ali. A gente não faz nenhum sentido hoje em dia tu tá se pegando dentro de banheiro. Tem motel de R$10 no centro. Tudo não pode ser tratado com pânico moral, que é o que o Guilherme está fazendo aqui. Eu vou explicar pra você o que é pânico moral e vou explicar com cuidado por que a fala do Guilherme é tão problemática. E além de problemática, é uma fala sem fundamento, sem pesquisa, sem nenhuma vivência, sem nada. Então assim, por que é tão complicado esse assunto? Porque assim, querendo ou não, a forma que ele falou gera um certo pânico moral. Parece que a pessoa vai entrar no banheiro e toda vez isso vai acontecer, que isso é algo corriqueiro. E realmente não é algo que todo banheiro que você vai entrar isso vai estar acontecendo, mas isso acontece, as pessoas te convidam e isso realmente acontece. as pessoas tendem imediatamente a concordar com opiniões enviesadas como essa, visto que essas pessoas não querem saber dos contextos, muito menos elas querem entender por que essas coisas acontecem. A gente precisa, sim... Eu acho que independente do porquê essas coisas acontecem, aí o Márcio, vamos frear um pouquinho, tá errado. Independente de por que essas coisas acontecem, eu não quero entrar num banheiro e não ter paz para simplesmente usar um banheiro, entendeu? Por isso, justamente, por acontecer esse tipo de coisa, por algum motivo as pessoas botaram na cabeça que separar banheiro masculino e feminino vai mudar alguma coisa e as pessoas automaticamente não vão mais cometer nenhum crime ali dentro. Gente, isso não tem base na realidade. Não tem base na realidade. Porque como os banheiros são, tá aqui aquele vamos dizer assim, uma sala, uma porta para entrar e as cabines tudo escondida. E lógico que vai dar merda, as cabines estão tudo escondidas, ninguém tá vendo. O ideal seria o seguinte: o lavatório, o corredor sem porta, sem nada, e as cabines, uma do lado da outra, individual. Não precisava dizer assim, masculino e feminino. Entrava uma pessoa por cabine, todo mundo vendo, e ainda uma câmera aqui pra não ter perigo de acontecer esse tipo de coisa. Porque banheiro não acontece só com a população LGBT, acontece com todo mundo. Fora que, como o banheiro na parte de dentro não pode ser filmada pela legislação, pelo menos
essa parte, entra uma pessoa, faz o que quer lá dentro, gente. Não tem muito o que fazer. Então, se você deixa só a cabine separada, aquela para a pessoa realmente poder ficar pelada até a parte privada dela não ser filmada, e o corredor, que não vai mudar nada na mão de ninguém, não tem nenhum problema de verem lavar a mão, ser filmado para ver quem entrou e quem saiu da cabine, é uma segurança muito maior do que essa palhaçada de dividir de masculino e feminino como se se evitasse alguma coisa. Parece até que o homem vai ver assim uma placa lá na frente, banheiro feminino. Ai, não posso entrar e estuprar ninguém. Poxa vida, essa placa aqui é uma feitiçaria que me repreende. Ah, gente, vamos se tocando. Deixar claro que ato libidinoso em local público é contravenção, tem penalidade, mas a gente precisa entender por que isso acontece e por que a fala do Gui, além de expressar homofobia estrutural e internalizada, ela cria esse pânico nas pessoas, que é um pânico que não precisa acontecer, que não precisa ter, colocando... Talvez para ele isso não seja tão importante, porque ele não passa, de uma certa forma, o homem gay, cis, ele tem uma proteção contra essa questão do banheiro, porque ele não tem dúvida em qual banheiro ele vai entrar, ele está num ambiente que ele está protegido. Então, para ele, aquilo é um ambiente protegido. Para mim não é, gente, vocês entendem? Que para mim é uma coisa totalmente diferente e que a minha perspectiva de ver as coisas lá dentro são outras, e que os assédios que eu sofro são outros, e que a impossibilidade de usar aquilo é outra. Então, a própria existência da divisão de gênero de banheiro já é algo violento e algo que gera esse tipo de coisa. Porque se a cabine fosse única e a mãe pudesse ficar na porta esperando, ninguém ia ter esse tipo de problema. Olha, minha neném, ninguém ia ter esse tipo de problema. Então, acho que o que a gente deve discutir é quando que a gente vai começar a estruturar os banheiros para que eles sejam de cabine única, entendeu? Para que as cabines sejam privativas e não aquele fuzuê onde tem um espaço coletivo, que isso realmente pode acontecer. Quando o indivíduo LGBT ou os homens gays... Porque assim, a bicha aí, ela mentiu, ela aumentou, mas ela não mentiu, né? Vamos ser sinceros, a bicha anterior lá, o Guilherme, ele aumentou, ele aumenta, mas não mente. Então, realmente, é algo que acontece, numa situação generalizada de subversão, de perversão, sobretudo de manipulação, como se todos... Só que a generalização, ela realmente tem uma função, entendeu? Então, é isso. Os homens gays fossem predadores e fossem pegar crianças dentro de banheiros. A gente vai ouvir a fala do Gui, que já apareceu... Não sei se dizer assim o que ele falou, talvez o Rolim vai explicar mais na frente, mas é que o que ele disse é que todo gay vai pegar a criança dentro do banheiro. Mas o fato disso existir e não ser algo incomum tem a possibilidade de expor a criança a isso. Porque independente se houve um contato sexual ou não com aquela criança, inclusive eu tenho bastante conhecidos que já passaram por isso, deixar bem claro, pode até não haver uma estatística oficial, mas eu tenho conhecidos que inclusive iniciaram a vida sexual, né? Se é que se pode dizer que iniciaram a vida sexual, muitos novos nessa questão também, e não foi com pessoas da mesma idade, em que a pessoa era exposta a isso, entendeu? Tipo, por exemplo, você entrava lá e você percebia o que estava acontecendo, e a criança é curiosa, a criança vai querer ver. Aqui em Manaus tinha pontos específicos onde isso acontecia com mais frequência. Por exemplo, acontecia mais no centro, no T1. Acontecia mais, aquela parece até que eu ia dizer porcaria, né? Depois eu fiquei sabendo e rasguei. Acontecia no do Carrefour, se não me engano, no Carrefour, que até fechou. Acontecia nas Americanas. Então já eram pontos conhecidos que as pessoas iam e que esse tipo de coisa acontecia. Então, até um dia desse, até 2010, 2013, isso não era algo fora do comum. Então, eu acho algo que existe, como o menino falou, um pânico moral, mas é algo que realmente a gente tem que repensar na forma como que os banheiros públicos são estruturados. Isso aqui no meu canal uma vez, numa situação complicadíssima com a fulana lá, Mil Grau, que um copiava o conteúdo do outro. Tem um vídeo bem antigo, que eu não acho nem que vale a pena resgatar. Mas porque os desdobramentos dessa fala na boca de uma pessoa que tem mais de 3 milhões de seguidores afeta diretamente a nossa cabeça. Minha vida abre porta pra cada essa cachorro. é a função de muitos influenciadores na internet. Em vez deles virem melhorar a nossa vida, a nossa visão do mundo, eles vêm piorar através...
Mas uma fala como a dele, eu achei importante a fala da primeira vista, por quê? Porque abre essa perspectiva de que o problema em si é a divisão do banheiro por gênero e a gente não ter cabine privativa. Acabou. A gente tem que mudar isso. Enquanto a gente não mudar isso, a gente vai ter mil problemas, entendeu? Vai ficar essa guerra. E porque travesti tem que usar banheiro feminino aí o outro passa, não, porque travesti é não sei o que. Eu não quero saber, eu quero que acabe com essa palhaçada de banheiro dividido por gênero e que as cabines sejam individual para poder fazer meu xixizinho, meu cocôzinho, trocar meu, sem ninguém querer saber o que eu tenho no meio das pernas, sem ninguém estar incomodado com isso, vocês entendem? Então acho que o problema é muito mais fundo do que estão querendo mostrar. Através do preconceito, da falta de conhecimento, porque isso aqui é fruto de burrice, de falta de visão crítica, e ninguém tá fora dessa discussão. Mulheres heterossexuais que têm filhos, homens heterossexuais que têm filhos, e todas as pessoas LGBTs que seguem esse canal. Solta a vinheta. O Guilherme, ele tem perfis muito grandes na internet, tá? Ele tem 5,8 milhões de seguidores no TikTok e ele tem 6,2 milhões só no Instagram. Ou seja, mais de 10 milhões somados aí, muito mais, quase 12 milhões somados. Então ele faz muita grana e ele é uma pessoa muito influente porque ele é ativo nas redes e ele tem muitos seguidores. Muito sérios pra tratar aqui. Vamos ver esse vídeo dele e depois a gente vai ver um outro vídeo que é muito curioso, porque ele é um cara que sofreu homofobia da família. Olha só, ele veio na internet chorar porque ele sofreu homofobia da família. E aí é que a gente vai ver como é que a cabeça dos jovens LGBTs que são de direita estão em constante conflito com seus próprios ideais. Vamos lá pro vídeo do Guilherme. Pessoal, antes de eu começar a programação de hoje e as atualizações, eu preciso vir aqui trazer um assunto. Eu acho interessante isso de dizer que LGBT necessariamente precisa ser de esquerda. Cara, esquerda e direita são relativas à perspectiva do tempo. O que hoje é esquerda antes, o que hoje é direita antes já foi esquerda. E hoje, infelizmente, o que antes já era direita, hoje virou esquerda, né? Claramente, não existe como ser LGBT e fascista. Mas dá pra ser LGBT e ser de direita. Agora depende muito da direita. Uma direita liberal, por exemplo, dá até pra ser uma direita liberal. Mas eu não gosto de encaixar nessas caixinhas de dizer que tem que ser assim ou tem que ser assado, porque são conceitos que não são presos diretamente, não são conceitos eternos. Você pode ter nuances muito diferentes. Você pode ser uma pessoa mais progressista nos costumes e conservador na economia, ou seja, você é uma pessoa que apoia LGBT, apoia o que for, e economicamente você defende o liberalismo econômico, assim como você pode ser mais conservador na economia, você pode defender ferreamente a intervenção estatal e ser conservador nos costumes ou ser liberal nos costumes. Por exemplo, a China é comunista, nem por isso ela é liberal nos costumes, entendeu? Então, mas claro, o Rolim deve estar analisando simplesmente dentro da nossa perspectiva brasileira, que aqui ser de esquerda ainda é ser de direita. Porque vamos ser sinceros, né? A esquerda liberal daqui, gente, é uma vergonha para se dizer que é de esquerda, que ou é fascista ou é direita liberal. Então, assim, centro-direita que a gente chama. Então, nessa perspectiva, realmente não dá para ser gay de direita no Brasil, né? Porque a direita que a gente tem aqui hoje é fascista. Um assunto para vocês extremamente sério. E eu, como influenciador, eu me sinto no direito de usar minha visibilidade para alguns assuntos que são relevantes. Assuntos que... Eu falo isso porque existe muitos contextos históricos e pode existir muitas anacronias. Por exemplo, a esquerda até um dia desse era extremamente LGBTfóbica. Che era extremamente LGBTfóbico. Uma pessoa que não era LGBTfóbica, pelo menos para a época dele, era Lenin. Lenin, assim que a União Soviética começou, ele descriminalizou a homossexualidade. No mundo onde ser gay era crime em todos os lugares. E a gente também não vai poder julgar essas pessoas se não for de acordo com o próprio tempo. Vocês entendem? Eram pessoas do tempo dela. Assim como hoje são pessoas do nosso tempo. Então, que são sérios. Então, eu preciso usar minha visibilidade para dar voz a essas situações. Eu tenho milhões de seguidores aqui. Metade são mulheres, mães. E tem pais também que me acompanham aqui. E eu preciso falar sobre um assunto com vocês, sobre as crianças. Eu preciso que vocês prestem muito atenção nesse alerta. E aí ele trata
nessa perspectiva dele falar as crianças, aí realmente ele apelou pro pânico moral diretamente, porque eu não acho que isso seja um problema de só as crianças não, tá? É um problema de as pessoas. É um problema social, não é só criança não. Assunto como se fosse um alerta. Vamos lá, a gente trata assuntos que são alerta quando os assuntos são novidade, é uma coisa que está acontecendo. E pegação em banheiro público existe desde que o mundo é mundo, ou seja, desde que o conceito de banheiro existe. Quando você trata esse assunto como se fosse um alerta, Mas assim, não é porque existe desde que o mundo é mundo que não é um problema. Ah, porque existe há muito tempo. Ah, sei lá, o estupro existe desde que o mundo é mundo. um grande perigo que está acontecendo nesse momento, você está transmitindo para sua população, para suas pessoas, para sua comunidade, um fato, um acontecimento como se isso fosse algo que vai afetar a vida das pessoas. Sendo que isso acontece desde que o banheiro público existe. Então eu acredito que o primeiro grande problema é tornar essa história, essa questão, em pânico. É um problema? É. A gente precisa discutir constantemente. Não é a primeira vez que eu falo de pegação em locais públicos aqui no canal. E eu sempre me posiciono contra a pegação em locais públicos. Inclusive, muitas pessoas... Ele fez essa correção, né? Realmente, assim, a forma com que ele falou é extremamente problemática em tentar colocar um alerta. Um alerta. me acusam de moralista e tudo mais, porque eu sou absolutamente contra a pegação em banheiros e locais públicos. Só que eu sempre dou um contexto histórico. Eu sou contra a pegação em geral, porque se eu não transo, ninguém mais transa. Pelas razões as quais os homens gays fazem. Então acho que um grande problema já é trazer esse pânico, essa coisa em forma de alerta. Isso é típico de bolsonarista. Você que é mãe, você que é pai, tomem muito cuidado com os filhos de vocês. Como um vírus que tá se espalhando e vai matar todo mundo. Nos banheiros de shopping, seja qualquer shopping, shopping de classe média, classe baixa, todos os shoppings, banheiro de estação, banheiro de metrô, banheiro de rodoviário, todos os banheiros públicos, não deixem os seus filhos pequenos entrarem em banheiros sozinhos. Sempre procurem um lugar que vocês possam entrar para dar essa assistência a essas crianças nesses banheiros. Dar assistência, como se a criança entrar no banheiro estivesse enfrentando um problema. Como se entrar em banheiro... Como eu disse pro Rolim, isso não é um problema. Pra mim é. Então eu consigo entender o ponto que ele coloca aqui, que realmente existe, mas é por aí. fosse um problema. Olha o que ele tá fazendo. É uma espécie de... Porque assim, gente, pra mim, a minha aparência, é uma dificuldade eu entrar no banheiro, vocês entendem? É uma dificuldade. Então pro Rolim pode parecer, tipo assim, uma coisa normal do cotidiano dele. Pra mim eu não tenho esse direito, entendeu? Então, complicado. de metonímia, né? Uma coisa pela outra. O ato de entrar no banheiro, que é uma coisa normal, natural, mandatória para todo indivíduo, foi transformado em um problema, em uma situação. Ou seja, todas as vezes que meu filho entrar no banheiro, eu preciso pensar em algo que pode acontecer. Vai vendo como é a construção do pensamento. Comigo é assim. Mas comigo é assim, gente. Toda vez que eu entrar no banheiro, eu tenho que pensar no que pode acontecer. Eu só vou no banheiro quando eu tô com uma caganeira batata. Vai vendo como a extrema-direita é tão bem articulada e como ela tem projetos fascistas tão bem esquematizados que coisas que são óbvias do dia a dia, como comer, se vestir, andar, falar, entrar no banheiro, se tornam... Eu acho também que tá colocando muita inteligência na cabeça da direita. Tá num projeto decente. É simplesmente como a sociedade funciona. E a extrema-direita, ela vai pegando o que tá e levando pra ela. Porque o que importa pra extrema-direita não é a verdade, o que importa é a performance, vocês entendem? Então, o que fica performático é o que ela quer. Tornam um problema, assim. Sabe por quê? Porque tá acontecendo o famoso banheirão, e isso já acontece há muito tempo. Tá acontecendo o famoso, assim, um pouquinho, além da contradição, e isso já acontece há muito tempo, tem pouca lucidez, né, nisso. Mas a pessoa tem cara de quem queria ir pro banheiro. Aquela... Falando do babado sério. Quer dizer que a coitada da bicha quer ir pro banheirão, né? Coitadinha dela, a gente deixar ela. Isso tudo é como se ele tivesse descoberto isso agora. Só que as pessoas não falam sobre esse assunto. Fala, é porque você não lê, você não tem leitura, você não estuda. Porque se você O que fala mesmo. lesse as leituras queers, a literatura queer, você ia saber quando surgiu o banheirão, por que ele surgiu e por que hoje... Mas também pode falar na nossa bolha, né? Talvez não fale na bolha dos outros, hein? E ainda exerce essa função social dentro das camadas. Gui, o que é isso, banheirão? São diversos homens, muitos são gays. Já falou, gente. Isso aqui acho que acabou. É isso que eu tinha pra falar. Aí depois o Rolim, depois que ele faz, ele acrescenta sobre a questão do menino ter passado homofobia. Porque eu não sou militante. Você acabou de militar. E também ele não querer ser militante. Todas essas questões que as pessoas... Uma coisa bem direta. As pessoas que dizem ser neutras e não são militantes são as mais militantes. Tanto que a fala do menino aqui foi militante. Obviamente foi militante. Depois, eu vi aqui no final, o Rolim fez uma análise meio que psicológica do menino, que tudo isso era consequência. Eu não assisti o vídeo todo, assisti até praticamente aqui. Era consequência
da homofobia que ele sofreu, pode até ser influenciado porque foi uma construção. Mas a primeira coisa que ele falou aqui é uma coisa a se pensar, é uma coisa a se discutir, e é uma coisa que nunca colocam a gente que é trans para entender o que a gente passa nisso. Nunca. É sempre a discussão. A travesti tem que entrar no banheiro feminino, o homem trans tem que entrar no banheiro masculino. Mas ninguém pergunta o porquê que dividem essa porra por gênero, sendo que não evita nada. Então é essa a pergunta que eu vou deixar no final do vídeo. Pra que dividir essa merda por gênero, se esse caralho não evita nada? Se dividir por gênero, continua tendo estupro dentro de um banheiro, continua tendo assédio e caralho de asa. Então, pra quê?